Então galera, parte 2 do vídeo Grandes Físicos da História, sem enrolação. Começando com Cláudio Ptolomeu, mais conhecido apenas como Ptolomeu. Foi um astrônomo, geógrafo, matemático e filósofo egípcio de origem grega, nascido em Alexandria, que viveu aproximadamente entre os anos 100 e 170 d.C. Ele viveu em uma época de intensa troca cultural e intelectual entre as civilizações grega e egípcia, que estavam sob o domínio do Império Romano. Ele trabalhou na famosa Biblioteca de Alexandria, um centro de aprendizado e pesquisa que abrigava algumas das mentes mais brilhantes da época, e lá falavam de tudo, inclusive estudos esotéricos. Ptolomeu é mais conhecido por sua obra monumental, o Almagesto, espero ter pronunciado corretamente, onde ele compilou e organizou os conhecimentos astronômicos de sua época. Uma das contribuições mais significativas dele para a física e a astronomia foi a elaboração de um modelo geocêntrico do universo, no qual a Terra estava no centro, com os planetas e o Sol orbitando em torno dela em órbitas circulares. E para explicar as variações aparentes na velocidade e na trajetória dos planetas, Ptolomeu introduziu a ideia de epiciclos e deferentes. O epiciclo seria um pequeno círculo sobre o qual o planeta se move. No modelo de Ptolomeu, os planetas não se moviam diretamente em torno da Terra, mas ao longo de um epiciclo, que por sua vez se movia ao longo de um caminho maior chamado deferente, que seria um grande círculo ao redor da Terra sobre o qual o centro do epiciclo se move. Assim, o movimento do planeta é composto pelo movimento ao longo do epiciclo combinado com o movimento do epiciclo ao redor do deferente. Esse sistema foi projetado para explicar os movimentos complexos dos planetas observados no céu, como o movimento retrógrado, onde o planeta parece temporariamente se mover para trás em relação às estrelas fixas. Embora o modelo geocêntrico de Ptolomeu tenha sido posteriormente substituído pelo heliocentrismo, nós estamos falando do primeiro século depois de Cristo. A tecnologia não era lá essas coisas. E o seu livro, o Almagesto, continha dados observacionais precisos, tabelas astronômicas e métodos matemáticos que influenciaram o pensamento científico posterior. Além de suas contribuições para a astronomia, Ptolomeu também fez avanços significativos na geometria, desenvolvendo teoremas e métodos de cálculo. Tudo isso com uma tecnologia extremamente inferior à que temos hoje. Palmas para Ptolomeu. Agora o pai do heliocentrismo, Nicolau Copérnico, que nasceu na Polônia em 1473 e morreu em 1543. Foi um astrônomo e também, para surpresa de muitos, um clérigo católico. Ocupava o cargo de canone, que eram responsáveis por várias funções administrativas e litúrgicas dentro da igreja, e muitos deles também se dedicavam ao estudo e à pesquisa. Copérnico estudou matemática, astronomia e medicina em várias universidades europeias, incluindo a Universidade de Bolonha e a Universidade de Pádua, que talvez também, para sua surpresa, foram construídos com a ajuda da Igreja Católica. Então Copérnico, em seu livro De Revolutionibus Orbium Coelestium, meu latim não é lá essas coisas, mas significa Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, publicado em 1543, mesmo ano da sua morte, mas após ela. Copérnico argumentou que a Terra e outros planetas orbitavam em torno do Sol, em vez de tudo girar em torno da Terra, como acreditava o modelo geocêntrico de Ptolomeu. O modelo heliocêntrico de Copérnico teve um impacto imenso na sociedade porque era contrário à visão antropocêntrica do universo, vigente até então, e colocando a humanidade em uma perspectiva cósmica mais ampla. Entretanto, teve um acontecimento que beira o conspiracionismo, mas é verdade. Andreas Osiander foi um teólogo e matemático luterano da Alemanha que desempenhou um papel singular na publicação da obra de Copérnico. Quando o livro estava prestes a ser publicado, Osiander, que estava envolvido com a impressão do livro, decidiu adicionar uma introdução anônima à obra, o que por si só não era problema, já que introduções anônimas eram comuns na época. Mas além de Copérnico não saber dessa adição, na introdução, Osiander argumentava que o modelo heliocêntrico de Copérnico não deveria ser interpretado como uma descrição literal da realidade, mas sim como uma hipótese matemática conveniente para calcular as posições dos planetas. Osiander sugeriu que, do ponto de vista da astronomia, era permissível utilizar hipóteses matemáticas mesmo que não correspondessem necessariamente à realidade física. E quais são os problemas nessa história? Primeiro, essa introdução mudou e muito a interpretação da obra, já que Copérnico não estava dizendo que era uma hipótese para facilitar cálculos, e sim que o heliocentrismo era o modelo correto da organização do sistema solar. Segundo, como já mencionei no caso do Galileu em Grandes Físicos Parte 1, Copérnico não tinha como provar o heliocentrismo, que apesar dos cálculos das posições dos outros planetas serem condizentes com o modelo, ainda tinha o problema da paralaxe estelar, que se a Terra realmente se movesse em torno do Sol, deveria haver um deslocamento aparente nas posições das estrelas em diferentes épocas do ano. No entanto, as estrelas pareciam fixas, o que era interpretado como evidência de que a Terra não se movia. Teve discussões científicas sobre o tema, que foram resolvidas com a evolução tecnológica. E apesar dos problemas com a publicação do livro, ele serviu de base para outros cientistas, como Galileu e o Kepler, que aprofundaram e refinaram suas teorias. Nicolau Copérnico merece sem dúvida estar na primeira prateleira de grandes cientistas da história. Agora ele com um bigode estiloso, Tycho Brahe. Nasceu em 1546 e morreu em 1601. Foi um dos astrônomos mais proeminentes da Renascença. Nascido em uma família nobre dinamarquesa, mostrou interesse pela astronomia desde jovem.
Ele começou seus estudos na Universidade de Copenhague e mais tarde frequentou universidades na Alemanha, onde estudou matemática e astronomia. E ele simplesmente construiu o mais avançado observatório de sua época, chamado Uraniborg, na ilha de Rügen, na Dinamarca. Espero ter pronunciado corretamente também. Lá ele conduziu observações amplas e precisas do movimento dos corpos celestes, coletando dados detalhados sobre as posições e o movimento dos planetas e estrelas. O que, convenhamos, é muito show. Além de suas observações, ele propôs um modelo híbrido do Sistema Solar, na qual os planetas orbitavam em torno do Sol, mas o Sol por sua vez orbitava em torno da Terra. Um modelo no mínimo peculiar. Um episódio notável na sua vida é o duelo que resultou na perda de parte de seu nariz. Após o incidente, ele passou a usar uma prótese de metal para cobrir o nariz, tornando-se uma parte distintiva de sua imagem. Lembra que mencionei suas observações astronômicas? Então, elas serviram de base para as teorias de seu assistente, Johannes Kepler. Johannes Kepler nasceu em 1571 e morreu em 1630, nasceu em Weierstadt, no que hoje é a Alemanha. Acho que a pronúncia de alemão está boa. Ele estudou na Universidade de Tübingen, onde se destacou em matemática e astronomia. E a contribuição mais importante de Kepler para a física e a astronomia foi a formulação das 3 leis do movimento planetário, conhecida como as leis de Kepler. Essas leis descrevem com precisão os movimentos dos planetas em suas órbitas ao redor do Sol. As leis de Kepler são as seguintes. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas elípticas. Esta lei afirma que os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Isso significa que a distância entre o planeta e o Sol varia ao longo de sua órbita. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Esta lei estabelece que uma linha imaginária que conecta um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais também. Em outras palavras, um planeta se move mais rapidamente quando está mais próximo do Sol, chamado de periélio, e mais lentamente quando está mais distante, chamado de afélio. Isso implica que a velocidade orbital de um planeta não é constante, mas varia ao longo de sua órbita. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Esta lei relaciona o período orbital de um planeta, ou seja, o tempo que leva para completar uma volta ao redor do Sol, com a distância média do planeta em relação ao Sol. A lei diz que o quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. O que nos leva à fórmula, onde T é o período orbital, ou translação, a volta do planeta ao redor do Sol, ao quadrado, e o símbolo de proporcionalidade indica que o T ao quadrado é proporcional ao cubo da distância média do Sol, representado pela letra A elevado ao cubo. Essas leis ajudaram de maneira absurda a compreensão do movimento planetário, inclusive fornecendo uma base para estudos de outros sistemas solares, e também para a formulação posterior da lei da gravitação universal por Isaac Newton, o qual eu falei na parte 1. E além das contribuições para a astronomia, Kepler também fez avanços significativos em outras áreas como a óptica. Seus trabalhos sobre a formação de imagens de espelhos côncavos e convexos foram fundamentais para o desenvolvimento da óptica moderna. É isso, obrigado para ti que chegou até aqui, se gostou deixa o like, se inscreva para fortalecer o canal e até o próximo vídeo.